Muito boa noite a vocês que estão chegando aqui agora para essa live Estratégia e Excelência, preparando a sua jornada ou planejando a sua jornada em 2025. Para quem não me conhece, eu sou Ana Luísa, professora, cantora, mentora de cantores, poeta, compositora, e estou aqui para falar um montão de coisa para vocês sobre estratégia e excelência. Boa noite, Tânia, boa noite, Nina, Clarice querida, tudo bem? Vou dando um alôzinho aqui, quem for assistir no replay, dá uma adiantadinha. Eu coloquei aqui fixei aqui um comentário para quem quiser receber esse PDF, o PDF dessa live, que é uma live muito profunda de planejamento. Entra no grupo de avisos, que é do WhatsApp, é silenciado. É um grupo de avisos para uma série de aulas gratuitas que eu vou fazer nos dias, a minha colinha está aqui, 14, 15 e 16 de janeiro, ao vivo, online e gratuito, para falar sobre um monte de coisa que a gente vai lidar aqui hoje e nas próximas lives. Tem ainda essa semana mais uma live, na outra semana eu vou fazer mais uma, para preparar vocês, para entrar todo mundo no mesmo nível, vamos dizer assim, né? Nivelar todo mundo para a gente fazer essas aulas gratuitas, cuja série eu chamei de Mentalidade e Ação, ou Mentalidade em Ação, porque eu sinto, e eu já venho falando, quem é meu aluno sabe que eu venho falando, deixa eu mostrar antes aliás, está combinando com a minha roupa, acabei de ver. Esse aqui é o PDF que eu preparei para vocês. Olha que bonitinho que ele tá feito. Só não digo que é feito à mão porque ele é feito no Canva, mas fui eu que fiz. Estão vendo que beleza? É isso aqui que você vai receber a hora que você entrar para o grupo de WhatsApp. Quem já está lá já recebeu, mas eu vou fixar na descrição. Então quem entra no grupo de WhatsApp não só recebe os avisos das aulas e os links, mas recebe também os PDFs e de todas as lives que eu fizer. Então acho que vale a pena porque ajuda a organizar, né, o pensamento, ajuda a organizar o raciocínio e o próprio processo, né? Então, como eu estava dizendo, eu venho já há muito tempo, eu digo que eu estudo muito vocês, porque além de eu cantar e adorar fazer isso, eu sou uma apaixonada por ensinar. E eu acho que, tendo mais de 30 anos de carreira, é minha obrigação partilhar aquilo que eu sei. É minha obrigação. Eu não tenho, para mim não faz sentido ficar o que eu sei, o que eu vivi, o que eu errei, o que eu acertei, o que eu aprendi com as pessoas que passaram pela minha vida, ficar tudo isso comigo. Então é por isso que eu crio os meus cursos, é por isso que eu falo de interpretação, por isso que eu não falo de técnica, por mais que pareça estranho, quem me conhece cantando sabe que eu sou uma cantora que tem bastante domínio técnico, que foi desenvolvido por muito tempo, mas eu não falo sobre isso porque eu falo de coisas cuja mistura que eu fiz ao longo da minha vida é mais autêntica, no sentido de mais autoral. Eu acho que é onde eu posso ajudar mais as pessoas. O trabalho técnico tem muita gente séria fazendo, eu acho que é um trabalho contínuo, longo, então eu não me sinto autorizada para falar sobre isso e não acho que seja o meu mais importante papel. Por isso que eu falo de várias coisas, como essas que eu vou propor a vocês hoje no planejamento, essas que eu vou falar sobre as quais eu vou falar nas aulas gratuitas dessa série que vai chamar Mentalidade em Ação, e sobre o que eu vou falar no curso que eu vou lançar no final dessa série gratuita. Quem quiser seguir comigo, segue comigo num curso mais aprofundado que é sobre interpretação. Então eu vivo, no meu lado professora, mentora, eu vivo alternando sobre cursos de interpretação e cursos de atuação profissional e artística. Então, estou contando tudo isso para vocês, porque quem chegar aqui e não me conhecer, ou quem for assistir depois no replay, vai entender um pouquinho de qual é o meu ponto de partida. Assim sendo, eu tenho muita coisa para falar com os senhoritos e as senhoritas, e vou começar já. Porque veja só, eu coloquei uma enquete esses dias nos stories sobre se as pessoas costumam planejar pensando no futuro, se costumam planejar
pensando nos erros do passado, se não costumam planejar. Não foram poucas as que responderam que não planejam. Então veja só, se a gente não planeja de maneira estruturada, no melhor dos mundos, mas minimamente, a gente está absolutamente à mercê do acaso. Se você quer determinados resultados na sua vida, ficar à mercê do acaso é muito pouco, percebe? Porque você não sabe se você está fazendo o esforço certo, você não sabe se você está indo para a direção certa, você não sabe se aquele sacrifício que você está fazendo, ele vale a pena, porque você não planejou, não enxergou o que tem. E mais do que tudo, que é isso que eu vou propor no planejamento de hoje, você não olhou para trás para ver quais eram as suas questões, quais eram os seus desejos, se eles foram realizados, até quanto, o quanto eles ainda são interessantes agora. Esse é o panorama que eu vou propor a vocês. Vocês podem ir me perguntando ao longo da nossa live. Então eu queria que quem não separou papel e caneta, que separe. Peguem um copinho d'água. Eu tenho a minha tacinha, que na verdade é uma tacinha de milkshake que eu adoro. Todas as lives eu faço com ela, porque ela me dá muita alegria de vê-la assim, as florzinhas, sabe? Pra gente começar. Então, antes de eu começar efetivamente a fazer as perguntas para vocês, eu queria continuar refletindo pelo seguinte: um dos erros que a gente comete, o primeiro deles é não planejar nada e querer resultados com isso. Se você não quer nenhum resultado, se a sua vida está ótima, você não tem aspiração especial nenhuma, tá tudo bem, você vai levando a vida. Mas se você tem, é preciso que você construa o futuro que você quer, né? No presente, com constância, com consistência, sabendo o que está fazendo, com intencionalidade. Porque veja, se você não tem isso, você não consegue identificar oportunidades, você não consegue criar oportunidades e você não consegue aproveitar oportunidades. Simples assim. Se não tem uma intenção, parece que as coisas você não vai estar pronto. Vamos supor que você tenha a sua grande vontade na vida é cantar com tal pessoa. E você tem essa vontade. Aí você encontra com a pessoa num avião na vida, eu dou sempre esse exemplo. E a pessoa fala assim: poxa vida, com essa conversa, você não quer participar do meu show? Vamos supor. Você estaria pronto para isso? Se eu tenho uma intenção clara de que isso se realize na minha vida, não é só o encontro que o universo conspirará para acontecer. É a minha preparação para aproveitar aquela oportunidade. Certo? Tendo isso em vista, espero que vocês já tenham pego papel e caneta. Um dos erros, que é o que eu estava falando, um dos erros que a gente comete muitas vezes ao planejar, fim de ano é muito corrido, fim de ano é muito atrapalhado, muita coisa para fazer, eu vou, curtir as festas e tudo mais, e depois eu vejo isso. Então, bota para frente. Ou ter aquela sensação de eu começo depois do carnaval, porque aqui no Brasil não acontece nada depois do carnaval. Se você não faz música de carnaval, contando aqui que eu estou conversando com cantores e cantoras, se você não faz música exatamente de carnaval, você vai esperar o depois do carnaval. Aí depois do carnaval tem a Páscoa, depois o não sei o quê. Quando você vê, facinho, você está no meio do ano e não aconteceu nada. Rigorosamente nada. Esse é um dos erros. E por isso que eu acho que a hora de planejar, de fazer esse planejamento é agora. Para que você possa, com calma, pensar no que você quer. Pensar com calma, né? Com calma no sentido de com o coração também. O que eu quero? Por que eu quero isso? Né? E não é só o que eu quero, que esse é o outro erro, né? Se a gente simplesmente planeja o futuro, olhando para o futuro, vocês concordam comigo que a gente não vai pensar nas coisas que podem dar errado, né? Você vai pensar só nas coisas que vão dar certo. Você não vai falar assim: puxa vida, março eu não vou conseguir fazer nenhum show. Aí não, abril, vai estar um horror, porque vai ter... Você não planeja, você planeja: hoje é um novo dia de um novo tempo que começou, né? Assim, a gente pensa assim, pensa no que vai ser bom, no que eu vou conseguir, no que vai ser ótimo. A gente está cheio da energia, da esperança do fim do ano, dopaminado com tudo isso, né? A sensação, e de fato é uma energia forte mesmo, né? Muita gente querendo prosperidade, desejando uns aos outros no mundo inteiro,
felicidade, prosperidade, amor. A gente recebe mesmo essa energia, mas ela pode ser enganadora se eu não tenho como usá-la para muito além dos primeiros dias do ano em que a gente faz aquela dieta, em que a gente começa a fazer aquela atividade física, em que você começa a cuidar da sua voz e por aí vai. Assim sendo, então eu vou, para ser didática aqui, a gente vai trabalhar com 5 passos, tá? Eu não vou, eu sei, meu palpite é que eu não vou conseguir esgotar em uma hora de live, 50 minutos agora, todos os passos. Então o que entrem no grupo para receber esse PDF, porque aí vocês, acessando o PDF, vocês fazem todo o planejamento com mais calma, tá? Revisam as coisas, é bem importante isso, vocês vão ver a diferença que faz. Então são 5 passos neste planejamento. E podem me perguntar se vocês quiserem, tá? Se vocês tiverem dúvidas sobre o que eu estou falando. Primeiro passo, que eu acho que é o mais difícil da gente fazer nessa energia do ano novo, de que agora é o meu ano. Pensa o cérebro, coitado, você fala assim, agora 2025 é o meu ano. O que quer dizer isso para o seu cérebro? Agora vai. Agora vai o quê, gente? Então precisa esmiuçar. Assim sendo, o primeiro passo e aí eu quero que vocês pensem nos pontos altos e nos pontos baixos, nos desafios que vocês viveram, né, em todas as questões envolvidas com esse primeiro passo, que é olhar para o ano que passou, tá? Então o primeiro passo é rever 2024. Essa é a grande sacada desse planejamento, por isso que eu já fiz, o ano passado eu fiz uma live de planejamento, mas eu fiz uma live diferente, com algumas coisas que eu vou usar nessas aulas gratuitas de janeiro, dessa série de Mentalidade em Ação, mas essa sacada veio mais recentemente. Então eu quero que a gente reveja com bastante atenção o ano que a gente viveu, para que a gente possa construir com os 2 pés no chão o ano que virá. Senão é só de novo aquele monte de promessa que a gente faz, agora vai. Se vocês têm agenda, eu já tive esse choque, né, de você rever as suas agendas e no começo do ano tá tudo assim, as mesmas coisas que a gente não consegue fazer com que durem, porque na verdade a gente não planejou direito, a gente só desejou. Planejar e desejar são coisas diferentes, né? Então, quando eu falo olhar para o ano que passou, rever 2024, eu quero que vocês olhem para 11 áreas da vida de vocês. Tá? Então eu vou falar, lembrem-se que está tudo no PDF, então se vocês não pegarem tudo, não conseguirem responder tudo, vai estar tudo lá, é só entrar no grupo que está aí fixado, e também está na minha bio, o grupo de WhatsApp, das lives, das aulas gratuitas, né, dessa série. Você entra lá, fica lá, porque você vai receber todos os PDFs das lives, e todos os avisos e todos os links. Então não se preocupem também de responder tudo de uma vez, mas as áreas são família e vida pessoal. Aqui na família e vida pessoal entram os relacionamentos também, amorosos, tá? Como é que foi esse ano? Pontos altos e pontos baixos. Percebe, vocês vão ver ao longo da live, ao longo do que eu estou falando, como é importante isso que eu estou dizendo, sabe? Porque você começa a ter um panorama muito mais pé no chão. Muito mais pé no chão e, portanto, muito mais eficaz, porque a gente precisa de dado para planejar, a gente precisa de métrica. E não é que você vai dizer, de uma escala de 0 a 10, quanto você foi feliz? Ah, fui 7. Não é assim, mas eu preciso olhar. Quando eu olho para as questões, eu vou observando e elas vão me nutrindo de dados, nem que sejam subjetivos, tá? Segundo, estudos e aperfeiçoamento. O quanto você se dedicou nesse ano a aperfeiçoar-se. E aí eu já dou um puxão de orelha nos cantores e cantoras em geral, até nos instrumentistas também, que é o seguinte: os estudos, em geral, cantores e cantoras se dedicam, investem tempo e dinheiro em trabalho técnico e compra de equipamento. Isso não são vozes da minha cabeça, tá? Então, o aperfeiçoamento, os estudos, eles vão muito mais além. Por isso que eu crio um curso de interpretação, percebe? Porque as pessoas muitas vezes, não raro, eu também fiz uma publicação recentemente sobre isso,
Elas vão pensar na interpretação na hora que elas entram no estúdio, elas fazem o projeto, elas fazem o edital, elas fazem o orçamento, elas chamam as pessoas, elas contratam o fotógrafo, elas pensam no figurino do show de lançamento, elas contratam os músicos ou blá, 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 e quando elas não vão pensar na parte que é como é que eu vou dizer exatamente aquilo que eu quero dizer, para não dizer o que é mesmo que eu queria dizer com isso. Então veja, o puxão de orelha já vai aí, tá? Estudos e aperfeiçoamento, o quanto vocês se dedicaram a essa área na vida. Terceiro, vida financeira, porque a gente tem também muitas vezes quem mexe, quem lida com arte, quem trabalha com isso, hoje muito menos, tá? Mas ainda tem gente que entende que o sublime da arte justifica você ter uma vida financeira muito bagunçada. Porque afinal de contas, se você pensa em dinheiro, você macula a sua arte. Tem um fundo de uma crença em relação ao que o artístico é, como algo intocado, algo que se você precifica, se você metrifica, você ofende a arte, a alma, tá? E eu gostaria que vocês pensassem sobre isso. E vida financeira também pode ser, eu tenho um dinheiro que eu guardo de um outro trabalho que eu faço, de uma outra renda que eu tenho, para dedicar aos meus sonhos e aos meus projetos artísticos de cantor e cantora, tá? 4. Contatos, parcerias e oportunidades. Como foi isso no ano de 2024? Você fez contatos, você conheceu pessoas, você procurou, você criou oportunidades, você aproveitou. Se não aproveitou, por que não aproveitou? Não aproveitei aquele convite que eu recebi porque eu fiquei com vergonha. Eu não aproveitei, eu não dei aquela canja naquele lugar que eu queria tanto porque eu achei que a música, as músicas que eu gosto de cantar ninguém gosta. Vão investigando, tá? Pontos fortes e pontos mais desafiadores. Lazer e criatividade. Botei num link, numa linha só, porque eles não são, claro, a mesma coisa, mas quanto tempo você deu, de que forma você deu espaço para que você estivesse no famoso ócio criativo, sem fazer nada útil, aspas no útil, tá? Que espaço você deu para simplesmente a sua expressão transbordar, seja cantando mesmo sem compromisso, seja desenhando, seja fazendo teatro, seja fazendo qualquer coisa que não serve para nada, como eu às vezes digo, que a arte não serve para nada, mas ela é tão fundamental porque ela lida com aquilo que não existe, né? A arte existe porque a vida não basta, né? Já diz Ferreira Goulart. Então, família e vida pessoal, estudos e aperfeiçoamento, vida financeira, contatos, parcerias e oportunidades, lazer e criatividade. O sexto ponto é amizades. Esse círculo de relacionamentos, ele é fundamental, sobretudo para quem faz, para quando você quer construir isso, também não são vozes da minha cabeça, são constatações científicas que sempre que você tem um grupo cultivado ao redor de interesses em comum, e podem ser de várias qualidades, né? O movimento do grupo ajuda todo mundo a crescer. Existem, por exemplo, dados de gente que, por exemplo, aprende a fazer investimento, quer aprender a fazer investimento, investe 2 pessoas juntas, 2 amigos, 2 amigas, tipo, vamos fazer, só de você ter uma parceria em poupar e destinar, guardar e revisar, fazer uma planilha, isso já gira de maneira muito consistente, muito mais consistente aquilo que você está fazendo, em qualquer área. Então, amizades são aqueles oásis, como eu gosto de falar, oásis de sentido. Muitas vezes você está num momento em que só aquela pessoa fala, oi, não gostei da sua voz, você já está, nossa, obrigada, eu não estou doida, sabe assim? Como é que foi o ano de 2024 para vocês? Vocês puderam conviver, cultivar, lembrar das amizades? 7, saúde e bem-estar. Então tem muita gente que fala assim, não, minha saúde está ótima, eu estou dormindo super bem. Aí você fala, que bom. E a atividade física, como tá? Não, atividade física eu não estou fazendo porque eu estou meio parada, porque eu estava com problema de coluna. É problema de coluna? E os exames, né? Como é que estão? Não, é que... Entende? A pessoa, ela tem a sensação, porque ela está num nível de bem-estar razoável,
que ela está se cuidando, muitas vezes não está. Então eu estou fazendo uma pergunta bem cutucante mesmo: atividade física, descanso, dentista, exames, sabe? Como é que foi esse ano? Porque veja, essas coisas têm que estar na pauta do ano que vem em algum lugar, né? Claro, umas mais importantes e outras, mas são aspectos da vida. Não estou eu aqui valorando nada, tá? Vocês aqui vão sentir como é que vai ser. Oitavo, o aspecto emocional da sua vida. E, se fizer sentido para você, o aspecto espiritual. Como vai a sua conexão com você? Como vai a sua conexão com algo maior do que você? Dê você o nome que quiser. Cultivou, não cultivou, tive perto de mim, cuidei do meu emocional, cuidei da minha cabeça, né? Entendendo que a gente é uma coisa só, né? Mas eu estou dividindo didaticamente esse aspecto, né? O 9º ponto dos 11 é lista de desejos de 2024. Às vezes a gente faz isso escrito, né? Inclusive. Como ficou essa lista de desejos? Vou fazer isso. Alguma coisa você fez? Alguma coisa você não fez? Depois eu vou aprofundar esse ponto aqui, tá? Lembrem-se, eu vou avisar de novo. O roteiro desse planejamento está num PDF que eu vou disponibilizar no grupo de alunos, que fica silenciado, pelo qual eu vou avisar sobre a série de lives gratuitas, série de aulas gratuitas que eu vou fazer nos dias 14, 15 e 16 de janeiro. Se você quiser receber esse PDF para poder fazer com calma o teu planejamento, entra no grupo, que é silenciado, eu vou deixar lá bonitinho para vocês verem, tá? E para vocês poderem conferir. Eu sugiro que vocês façam isso. Eu estou falando aqui para poder ir comentando junto e para, se vocês tiverem alguma dúvida, eu poder responder ao vivo, tá bem? Lista de desejos. O número 10 é satisfação profissional. Quanto você sente que o que você está fazendo te faz feliz? Resumindo muito. Porque veja, mesmo que eu, por exemplo, desde que eu ganho dinheiro na minha vida, eu vivo de música, de diversas maneiras. Eu até recentemente fiz uma lista de coisas que eu fiz na música, deu 63, nem me lembro agora, eu vou ter que olhar o número direitinho. Acho que deu umas 60 coisas diferentes. 60 coisas diferentes, sempre com alguma ligação com as minhas habilidades, sobretudo as musicais, várias. Então é interessante, né, de perceber que ainda assim, é isso que eu quero trazer para vocês, ainda que eu faça o que eu goste e ainda que eu viva disso, tem momentos em que eu não estou satisfeita profissionalmente. Acho que eu podia ter feito mais coisa, podia ter ido para esse lado, tá? Então, e se vocês não vivem de música exclusivamente, ou na sua maior parte, como é essa satisfação? Não, eu tenho um trabalho que me remunera, que me deixa viver do jeito que eu quero, e eu faço a música, guardo dinheiro para investir, estou satisfeita, tá? E o número 11 desse primeiro passo de rever 2024 é o aspecto do seu servir no mundo, tá? O impacto que você causa para além da sua vida pessoal. É uma pergunta bastante profunda, tá? Às vezes a gente diz, não, mas eu não tenho impacto nenhum no que eu faço. Não, estar vivo é ter um impacto. Agora, se a gente potencializa isso, a comunicação pelo cantar é um impacto no mundo. Um projeto que você faça é um impacto no mundo. Você, no meu caso, eu ensinar as coisas que eu acredito, trabalhando muito para que elas sejam não só uma quantidade incontável de informações e experiências, mas um método, um passo a passo, cursos que sejam eficazes na transformação das pessoas, naquilo que elas querem ser. Isso é o meu servir no mundo, e do qual eu sou muito orgulhosa, mas eu até chegar num lugar, e ainda estou andando, né? Mas até chegar num lugar onde eu possa dizer, eu faço isso com competência, com excelência, eu direciono a minha energia nisso para tal coisa, no meu caso, porque eu sou a doida da desmistificação. Eu sou a doida do esquema também, né? Dos cronogramas, dos esquemas, dos quadros, né? Mas eu também sou alguém, e isso, por que eu estou falando? Porque isso é o meu servir no mundo, que tem uma necessidade visceral de desmistificar e desglamorizar.
tudo, ou 90% do que a gente vê em arte é fruto de muitíssimo trabalho. E não é só o talento natural da pessoa. Então eu sou a desmistificadora dos talentos naturais. Porque, então isso é um meu servir no mundo. Porque eu sei que faz diferença que a pessoa tome para si, e isso é assunto dessas aulas gratuitas que eu vou fazer em janeiro, tome para si a responsabilidade do seu processo e pare de achar que é porque a pessoa tem sorte, porque a pessoa tem dinheiro, porque a pessoa é talentosa, porque a pessoa nasceu numa outra geração, porque a pessoa é filha de fulano, porque a pessoa mora em tal lugar. Percebe? Tem que parar com isso. Então a minha necessidade visceral, que é o que rege o meu servir no mundo, em grande parte, é desmistificar isso e ensinar a pessoa a lidar com aquilo que ela tem e trabalhar. É disso também que eu vou falar nessas aulas gratuitas de janeiro, 14, 15 e 16 de janeiro. Inscrevam-se no grupo para receber inclusive o PDF desta live e das outras, tá? Vou passar para o passo 2. E aí no passo 2 são também 11 perguntas, tá? E aí eu vou passar rapidamente por elas e eu quero que vocês depois peguem quem quiser se aprofundar, peguem o PDF que está no grupo e façam façam num caderno mesmo, façam esse exercício de reflexão. Então primeiro a gente revisou 2024, review, né, nesses aspectos que eu falei. Agora a gente vai refletir sobre 2024. Então percebe, são 2 passos para trás e os outros passos para frente, tá? Então veja só, olha que perguntas poderosas. Eu adoro fazer, gente, sou mesmo apaixonada, tá? Nem deu para perceber, né? Qual a decisão mais sábia que você tomou em 2024? Em qualquer aspecto. Por que é importante isso? Porque eu acho que é tão interessante a gente falar assim, isso eu fiz certo. Isso eu fiz certo. Qual a decisão mais sábia que eu tomei? E lembrem-se, né? Olhando para trás para poder olhar para frente, né? Qual a maior lição que você aprendeu nesse ano? E aí pode ser uma coisa que é um ponto alto ou um ponto baixo da sua vida, um tombo que você tenha levado da vida, ou algo que você... Eu me esforcei e consegui tal coisa, essa foi a maior lição que eu recebi. Eu me esforço, eu consigo, por exemplo, tá? Se vocês quiserem partilhar comigo também, eu sei que vocês estão aí concentrados, mas se vocês quiserem falar coisas, também falem. Aliás, eu vou só ver aqui se... Carlos, Yuri, Boni, querido, Milha, Marina, eu não estava vendo aqui os Euclides, Tiago, Andréa, querida, Rita, querida, Lu, olha só meus alunos todos, Sandro, Ju, querida, boa noite. Eu não estava vendo os comentários, tá? Se vocês quiserem falar aqui o que vocês estão pensando, falem, dividam comigo aqui. Então, qual é a decisão mais sábia que você tomou em 2024? Qual a maior lição que você aprendeu? Qual o maior risco que você enfrentou? Isso eu acho tão interessante, porque percebe a potência que tem uma pergunta dessa? Eu fui corajosa nesse momento, isso estava muito difícil, eu assumi esse risco, eu enfrentei. Fernanda, bem-vinda. Eu enfrentei isso. É interessante, né, a gente perceber, é gratificante. E não é, veja, não é uma lista simples de gratidão. Sabe aquelas listas de gratidão que a gente faz, às vezes faz toda noite? É mais do que isso, porque eu estou fincando os pés nas coisas que eu estou conquistando, que eu já fiz. Estou me lembrando, porque veja, um ano é muito longo. É muito tempo para você ter feito milhares de coisas. Né? Então, qual é o maior risco que você enfrentou? Qual a maior surpresa de 2024? Pode ser positiva, pode ser negativa. Veja, quando a gente fala de cantar, né, de se aprimorar, como eu falo, não tem fracasso, tudo é resultado. Né? Essa frase não é minha, claro, é uma frase até meio coach. Mas é verdade, porque veja, um dia que você vai num lugar, fica com vergonha de dar uma canja, volta para casa, você ter tomado consciência de que você queria ter feito uma coisa e não conseguiu, no outro dia você vai, e a canja é mais ou menos, percebe o ganho que é aquilo? É resultado. Eu ter ido e voltado para casa sem cantar, sem aceitar o convite ou sem estar disponível para aquilo, porque às vezes tem gente que foge antes, né? Vê que tem música, foge antes.
Eu ter percebido isso já é um dado. Eu ter ido lá e cantado e ter sido mais ou menos é um outro dado. No outro dia eu fui, caprichei, escolhi a música melhor, vi qual era o meu tom. Porque eu fui no outro dia, aprendi uma música legal que eu acho legal de fazer na canja, voltei lá e fiz a canja. Percebe? Tudo é resultado, né? Qual a maior surpresa? Qual a coisa mais importante que você finalizou? E aí pode ser um relacionamento, pode ser o mestrado, pode ser a reforma do quarto, pode ser o financiamento do carro, pode ser um projeto, pode ser muita coisa. Qual foi a coisa mais importante que você finalizou? A sexta pergunta é: do que você se sente mais orgulhoso ou orgulhosa? E assim, dos meus filhos, né? Eu queria uma coisa mais específica, se vocês puderem, tá? Porque do amor da minha família, uma coisa, com todo respeito, que de fato é uma coisa muito importante, mas eu queria dados mais próximos de vocês, sabe? Para que seja de fato o seu planejamento e que seja específico. Vocês estão percebendo que a gente está aprofundando e especificando, né? Outra coisa, então eu falei, qual a decisão mais sábia que você tomou, qual a maior lição que você aprendeu, qual o maior risco que você enfrentou, qual a maior surpresa de 2024, qual a coisa mais importante que você finalizou, do que você se sente mais orgulhoso ou orgulhosa. O próximo, o sétimo passo, quais as 3 pessoas que mais te influenciaram? Podem ser pessoas do seu círculo, podem ser pessoas que você começou a seguir, uma pessoa que você teve aula, uma pessoa que você contratou para trabalhar com você. Quais as 3 pessoas que mais te influenciaram? Outra, o que você planejou e não foi capaz de alcançar? E essa tem uma subpergunta que é: o quanto isso ainda é importante? Aquilo que você planejou e não foi capaz de alcançar, o que é isso e se isso ainda tem importância para você, o quanto isso ainda é importante. Porque veja, às vezes você tem assim, não, eu vou dar um exemplo qualquer, eu vira o ano e falo, não, esse ano eu vou salvar o meu casamento, vamos supor. E o ano passa e você percebe que não é o caso. E você se separa, então veja, você não alcançou o que você queria lá atrás, né? E isso é importante ainda? Não, passa a não ser. Ou eu queria fazer um show, fiz mais ou menos, consegui mais ou menos, ainda quero fazer direito, ainda quero fazer melhor. Então, ainda está faltando, ainda é importante, tá? Quais os seus maiores desafios neste ano de 2024 e o que você fez para superá-los? Isso é muito importante também, porque, por exemplo, eu dizer, não, eu sou muito tímida, ou eu acho que qualquer coisa assim do tipo, meu cabelo me atrapalha. Vou dar uma ideia qualquer, né? Que não é tão qualquer assim. E você pode passar a vida brigando com o seu cabelo sem, de fato, falar assim, eu vou resolver isso. Eu vou procurar um profissional especializado no meu tipo de cabelo. Eu vou aprender como é que eu faço 3 penteados. Ou pode ser qualquer coisa do tipo, eu faço show e eu tenho problema com o figurino, porque o figurino sempre amassa, e os meus figurinos... Eu tinha, por exemplo, lembrei de um exemplo meu. Eu tinha o hábito terrível de usar sapatos desconfortáveis, lindos, pero desconfortáveis. E aí o que acontecia? Claro que eles ficavam desconfortáveis no meio do palco, né? Aí eu ficava no show, quase cheguei a ficar do tipo, eu tenho que ficar num pé e agora ficar no outro para dar fôlego pro meu pé. Imagina que coisa mais insuportável você fazer um show que você quer fazer, para o qual você trabalhou, você ensaiou, você dedicou tempo para fechar o show, para contratar as pessoas, e você está incomodada com o sapato. Já fiz isso muito, percebe? E você fica num lugar onde você continua comprando um sapato que na hora que você veste assim, é confortável e depois você não tolera mais. Sarei, né? Acho que sarei. E pode ser desse tipo e pode ser uma coisa grande mesmo, né? E veja,
Só a gente sabe o tamanho da vitória que a gente teve quando a gente vence alguma dificuldade nossa. Só a gente, eu estou falando de maneira muito profunda isso. Você entrar num lugar que você tem, que você sabe que você vai ser convidado para dar uma canja. Eu dou muito esse exemplo porque ele é muito recorrente entre os meus alunos. E você entrar lá preparado para aquilo e você aguentar o tempo em que a vida corre, até que alguém fala, você não quer cantar? E você fala, vou. Isso é gigante, parece uma coisa muito boba e a gente não tem ideia da quantidade de gente que passa aperto com isso. Vou fazer um parênteses aqui. Outro dia eu vi uma entrevista do Edu Lobo, só um fragmento, ainda não vi a entrevista inteira, dele no Sem Censura, em que ele conta que ele quase desistiu de fazer show, porque ele não conseguia subir no palco. Ele tinha um pavor tal, e que quando ele foi fazer um determinado show, que era assim, ele, Nara Leão, só Vinícius de Moraes e não sei o quê, ele estava escrevendo no camarim um bilhete para deixar, para dizer, gente, eu não tenho condição, eu vou para minha casa. Quando ele viu o Luizinho Essa, que é um grande músico, para quem não sabe, um pianista primoroso, arranjador, e era do trio que ia acompanhar todos esses artistas, todos esses cantores e compositores, ele encontrou no camarim, o Luizinho Essa estava vomitando, porque ele falou, eu sempre fico muito nervoso, eu vomito. Aí, olha só a situação, o Edu falou, não é só comigo, olha, ele foi salvo pelo Luiz Essa que estava vomitando no banheiro. Mas veja, é um cara que tinha confiança no que fazia, já era uma pessoa que era reconhecida pelos seus pares como um grande compositor e estava a ponto de ir embora do camarim. Então essa situação é bastante comum e ela é bastante extensa e profunda, por isso que eu estou falando que cada um sabe o tamanho da dificuldade que vence, tá? Então, quais os seus maiores desafios e o que fez para superá-los? Esse ponto 10 que eu vou falar agora é bem importante também. Há algo fora ou dentro de você, ou alguém que precisa ficar em 2024 e que você precisa perdoar ou deixar ir para que o ressentimento, a mágoa ou outros sentimentos não te acompanhem em 2025? É uma pergunta comprida, né? Mas é isso mesmo. Existe algo ou alguém, algo dentro ou fora de você que você precisa deixar em 2024? Perdoar, deixar para trás para que aquilo não te acompanhe em 2025? Pode ser uma pessoa, pode ser um sentimento, pode ser uma decisão. Eu não vou deixar a minha timidez, ou eu não vou deixar a minha impressão de que eu não sou bonita, jovem, magra, carismática o suficiente. Eu não vou deixar isso me vencer de novo. Eu vou deixar para trás isso. Essa é a pergunta, tá? Tem algo em você, ou alguma pessoa, ou alguma situação que você precise perdoar ou deixar ir para que ela não vá adiante com você em 2025? Normal chorar durante a live? Ai, que ótimo. Nina, eu acho que eu não dou ponto sem nó, sabe? Eu não dou ponto sem nó. Eu respeito, receba o meu abraço, porque nós estamos falando de coisas muito profundas mesmo. E a gente está lidando de maneira disfarçada com a delicadeza de sonhar e de ouvir o sonho e de dar voz ao sonho. Isso parece de uma infantilidade, de uma coisa muito ingênua da gente, só que, como eu sempre falo, e nem sou eu que falo, né? Só você dá voz ao seu sonho. Ele só tem você para existir. Então, se eu de fato quero tal coisa, sou eu que vou ter. E são camadas de investigação, porque às vezes a gente tem um sonho alheio. Minha família é de médicos, eu vou ser um médico, uma médica famosa, ou vou ser uma médica que vou curar. Aí você fala, mas se olha para você, esse sonho é meu. Às vezes você sonha o sonho do outro, né? Então, é profundo mesmo, e eu me sinto abraçada, porque, não sei se é normal, mas eu acho que chorar é uma expressão de conexão muito profunda, né? Então, sinta-se abraçada. Do que é mais secreto e sensível para ser. Pois é, veja, Rita,
A gente, bom, nós vamos ter uma live na quinta-feira que vai continuar essa daqui, para outros planejamentos, e é disso que se trata, né? E veja, pode passar tempo, né? Pode passar tempo até você falar assim, não, isso aqui agora eu vou fazer, e eu vou fazer assim. O que não pode é a gente não pensar sobre isso e esperar que brote, porque passa gente, você fecha o olho, são 10 anos que passaram e você não fez aquilo. Entende? Pra quê? E aí assim, porque quando eu olho, né, primeiro que como diz Vinícius de Moraes, é melhor viver do que ser feliz. Eu acho essa frase muito séria, sabe? Quando eu olho, é a verdade, sabe? É a minha verdade, assim. Como eu vou lidar com isso no meu mundo, eu já não sei, mas eu vou descobrir. Como eu vou fazer isso acontecer, eu não sei, mas eu vou descobrir. Percebe? Eu dou voz àquilo que está lá dentro, né? E aí a 11ª, como diria uma criança que eu conheço, a 11ª é: se fosse feito um livro da sua vida em 2024, qual seria o título? Acho essa pergunta engraçadíssima e muito boa. Qual seria o título se um livro fosse escrito sobre o seu ano de 2024, a sua vida em 2024, qual seria o título desse livro? Isso é uma pergunta poderosíssima, parece boba, do tipo, depois ela fazendo uma pergunta tão profunda que faz as pessoas chorarem, ela vem uma pergunta divertida. Não, baby, porque quando você você dá um título para o seu ano, você resume numa frase. Isso tem um poder, do ponto de vista cerebral, gigantesco. Então, cuidem da pergunta. Se vocês quiserem dividir comigo aqui o nome do livro de vocês, eu vou ficar contente em saber, tá? Eu vou seguindo aqui com o planejamento, mas é interessante. Inclusive quando a gente faz piada com isso. Eu não dou ponto sem nó, né, gente? Então percebam, pessoas, entrem no grupo de WhatsApp, por onde eu vou passar a série de avisos, os links e os mapas mentais, os PDFs das lives, e para participar da série gratuita de aulas sobre mentalidade em ação, 14, 15 e 16 de janeiro. E vejam, eu estou fazendo essas aulas com este tema porque eu percebi, já falei no começo da live, que tem um gap aí entre o que os cantores e cantoras fazem e aquilo que eles compreendem do que estão fazendo. Então é mais profundo do que isso, mas eu não posso me estender, senão eu falo todos os pontos, tá? Estejam lá, aproveitem. Meu encontro comigo, excellent, muito bom. Meu encontro comigo, veja, é de um nível de legitimidade isso. Quem vai tirar isso da gente? É o meu encontro comigo. E eu falo isso muito, quem é meu aluno já ouviu várias vezes, o seu canto é legítimo. O seu canto é legítimo. Não importa o quão perfeito ele seja, o quão longe você quer levá-lo, a excelência que você quer buscar, e tem recurso, e tem jeito de fazer isso, tem procedimento, tem método para isso. Não é, o meu sentimento, eu não acredito nisso, tá? Espontaneidade até a página 2, não, ela não é um valor em si, mas veja, né? Tô digredindo. Mas o seu canto é legítimo, guarde isso para si, porque a gente vai se comparar muito com as outras pessoas, você vai estar sempre devendo alguém que é mais espontâneo, mais extrovertido, ou outro que tem um agudo, ou outro que faz tal coisa. O seu canto é legítimo. Passo 3, planejar 2025. Tá? Eu vou falar um pouquinho mais rápido pra gente, porque como vocês vão entrar no grupo, quem ainda não entrou e vai ver esse PDF lá, vocês vão poder fazer com mais calma esse planejamento, tá? Nós vamos visualizar com o máximo de nitidez possível o que é que eu quero para 2025. Temos uma live na quinta-feira em que vou falar especificamente sobre as tarefas cantantes que nós temos, tá? Primeira pergunta, aí são 9 perguntas. Se tudo acontecer como planejado, como serão meus próximos 12 meses? Se tudo acontecer, como vocês vão estar se sentindo? O que vai estar acontecendo? Como é que a tua vida vai estar andando? Pensem um pouco nisso, visualizem, tá? 3 coisas que eu amarei em mim. Então eu estava dando um exemplo, eu fiz esse planejamento com meus alunos numa aula separada, né? Uma aula VIP para os meus alunos.
quem é meu aluno sempre tem direito, né, a saber antes dos cursos que eu vou fazer. Então eu faço sempre uma aula VIP e abro as vagas primeiro para os alunos. Então eu estava falando, por exemplo, que eu amarei sobre mim. Eu tenho aquelas coisas que ficam residuais na vida da gente. Eu tenho um inglês, que eu estudei muito inglês na vida e fui perdendo o meu inglês, porque o meu espanhol, como eu digo, foi comendo o meu inglês. É uma fantasia da minha própria cabeça, mas eu parei de usar tanto o meu inglês e comecei a usar o meu espanhol com muito mais fluência e frequência, por conta das viagens de turnê e tudo mais. Aí o inglês ficava lá naquele incômodo de não estar funcionando como eu gostaria, que eu não estou honrando tantos os 12 anos de inglês que eu estudei, as 4 vezes por semana que eu estudava a certa época da minha vida e blá blá blá. Simplesmente, coisas que eu amarei sobre mim já estão acontecendo. Eu descobri que eu tenho uma excelente professora de inglês, que é a minha sobrinha. A minha filha, como é que fala? É a enteada do meu irmão, é uma baita de uma professora de inglês, a gente faz aula online, e eu descobri isso porque a minha irmã está fazendo aula com ela, porque ela precisava para fazer um trabalho, e eu não tinha me atentado para isso. E aí o meu inglês está fluindo melhor, eu estou retomando coisas, eu uso expressões que eu nem lembrava que eu sabia, e estou lá. Isso, uma vez por semana eu tô lá sentadinha para fazer, mas era um drama, você percebe que ficava num lugar, então coisas que eu amarei sobre mim. E eu falando fluentemente até o meio desse ano, eu já estou bem satisfeita, né? É um exemplo que parece bobo, mas percebe como constrangimentos em relação a determinadas situações em que você não está com, no meu caso, que sou muito metida, não estou com o inglês na ponta da língua. E não estou falando de cantar inglês, estou falando de falar inglês, né? 3 coisas que eu amarei sobre mim, 3 coisas que eu mais quero alcançar. Pensem aí. E pensem amplamente, mas pensem, vão circunscrevendo as suas percepções para o sonho, né? Para o encontro consigo, ou para o que é mais secreto e sensível, né? De cada um. 3 coisas que eu mais quero alcançar, 3 pessoas que serão meus pilares em tempos difíceis, com quem eu posso contar. Com quem eu posso contar. E aí eu digo aos meus alunos, né, que as pessoas que são meus alunos são sempre meus alunos, mesmo que tenha sido aluno em 1821. E é claro que eu não sou essa pessoa com quem você vai chorar as pitangas que o seu namorado te deixou, mas eu sou uma pessoa para quem você pode a qualquer momento, falando, vamos marcar uma aula que eu quero que você... Isso me acontece toda hora. Vamos marcar uma hora que eu quero que você veja as gravações que eu fiz? Ou eu vou me preparar para as gravações. Vamos trabalhar aqui? Ou mandar uma coisa... Eu não é sempre que eu tenho como responder imediatamente, mas eu sou uma pessoa que sou um ponto de confiança para vocês, se assim vocês entenderem. Forever, tá? Eu vou voltar a mostrar aqui o lindinho para quem chegou depois. Esse aqui é o PDF. Ai, gente, tô conseguindo mostrar. Olha o meu PDF, muito lindo, com todas as perguntas. Vocês vão receber isso no... Deixa eu botar aqui, ó. Ah, tá ao contrário, né? Eficiência e excelência. Esqueci que sai ao contrário. Tudo isso aqui bonitinho pra vocês fazerem em casa, bonitinho, com calma, tá? Com calma. Isso aí tá pra quem entrar no... Tá aqui o grupo de avisos, o link tá aqui fixado, mas também tá na minha bio, tá? Pra vocês que forem ver depois a live, fica lá na minha bio. Entrem, gente, aproveitem, tá? É com muito capricho que eu faço isso, e é porque eu acho que funciona, tá? Não é só a troco de leads, como a gente fala. Então, 3 coisas que eu mais quero, 3 coisas que amarei sobre mim, vou repetir, tá? Se tudo acontecer como planejado, como serão os próximos 12 meses? 3 coisas que amarei sobre mim, 3 coisas que eu mais quero alcançar, 3 pessoas que serão meus pilares em tempos difíceis, 3 coisas que eu me atreverei a explorar, e aí vem um convite que eu já faço, que é explorar a si mesmo como intérprete, né? E não é só porque eu vou lançar um curso de interpretação, é porque eu acho fundamental a quantidade de gente que cuida do técnico, que cuida do figurino, da luz, do projeto e da capa do single.
e não cuida do que raios quer falar com aquela canção, com aquele repertório, com aquele arranjo, não é pouco. Que não lida com a letra, que não sabe do que está falando, que vai descobrir no estúdio que poderia ter outra possibilidade, porque não estudou os recursos, porque nem sabia quais eram os recursos, certo? A quais 3 coisas terei o poder de dizer não? A quais 3 coisas eu terei o poder de dizer não? Essa é uma grande pergunta, poderosíssima. Eu já sei que, né, inclusive choros cabem neste momento. É difícil dizer não, né? Para as mulheres em especial. É bem difícil. A gente não está treinada para isso, né? A gente está treinada a responder quando perguntam, a ceder para o outro. Então, mais vezes é um treino desafiador para as mulheres, tá? A 7ª, 3 novas estratégias ou hábitos que passarei a adotar. Isso aqui fica parecido com aquilo que a gente sonha e planeja no 31/1, né? Eu vou emagrecer, eu vou fazer atividade física, eu vou visitar mais a minha avó, tá? 3 novas estratégias ou hábitos que passarei a adotar. Veja, nessas aulas gratuitas dessa série de aulas que eu vou fazer em janeiro, eu vou falar um pouco também de como você trazer consistência aos hábitos, né? Porque às vezes a pessoa põe na cabeça o que quer fazer, mas ela não constrói um roteiro para esse hábito se instalar, né? 3 formas com que aumentarei o meu impacto no mundo. Isso tem a ver com servir no mundo, tá? E pode ser coisa muito simples. Pensem como vocês podem... Veja, é sair do mundo nosso pequeno porque individual, né? Dos meus conflitos, das minhas dificuldades, dos meus relacionamentos, do meu amor, do meu auto-amor, do meu desamor, para algo que seja de impacto maior. É uma pergunta importante em tempos de muito individualismo, sabe? E a última delas é: não procrastinarei em... E aí vocês vão dizer qual é a coisa que vocês querem deixar de procrastinar. Cada uma sabe de si. Chiquilla, que bueno que estás aqui, Bianca. Andresa, bem-vinda. Mari, não estou vendo aqui, Mari Pedroso, acho que é isso. Boas-vindas a vocês. E aí, então, aqui a gente já fez 3 dos passos, tá? Então foi rever, vou lembrar aqui com vocês, rever 2024, 11 questões. Refletir sobre 2024, 11 questões. Planejar 2025, 9 questões. E estou no passo 4, que são perguntas objetivas para 2025. Alberto, meu amor, tudo bom? Paula, querida minha irmã, a maior professora de pilates deste universo, que dá aulas online da Alemanha em português. Eu de vocês seguiria esse perfil Pilates Core Deutschland. Claro que ela está no Deutschland, mas tem, não sei como é o seu, Paula, o Pilates Core Brasil. Mas seja como for, entrem lá. Não percam, gente. É coisa de gênio mesmo, sabe? De gente apaixonada, né? Gente apaixonada faz coisa muito... Gente apaixonada que tem método e que entende a sua responsabilidade faz coisas muito importantes, tá? Só a paixão, que é uma força enorme, não resolve tudo. Certo? Tarde, mas cheguei. Com neném pequena, né? Tá sempre bem-vinda e sempre em boa hora. Como eu disse aqui, já que chegou mais gente aqui, entrem nesse grupo que está aqui com o link fixo, um grupo de WhatsApp que fica silenciado, pelo qual eu vou dar todas as informações sobre a série de aulas gratuitas Mentalidade em Ação, que eu vou fazer 14, 15 e 16 de janeiro. Entrem lá, vocês vão receber este PDF e os outros PDFs das lives que eu fizer, ou os mapas mentais, o que quer que eu invente sobre as lives, tá? E os links e os avisos, tá? Não percam, porque eu sou apaixonada por isso aqui, sabe? E eu faço com método também, tá, gente? Como eu estava falando, não basta ser apaixonada e atirar para todo lado. E método não é experiência pessoal somente, certo? Não é, eu vivi isso, então é assim, né? Tem bastante trabalho, tá?
Carla São Paulo, bem-vindo. Olá. Quem é Carla São Paulo? Não consigo, eu não consigo, essas carinhas eu não vejo, gente. 4 perguntas objetivas para 2025. 3 resultados que eu desejo para 2025, relativos ao meu canto, à música, à expressão do que eu sinto. São só 3 perguntas, tá? Segundo, o que eu não faço hoje que me impede de obter esses resultados? Essa pergunta é fundamental. Se eu quero resultados diferentes, eu tenho que fazer diferente. 3 resultados que eu desejo para 2025, relativos ao meu canto, à música, à expressão do que eu sinto. O que eu não faço hoje que me impede de obter esses resultados? Eu não estudo, eu não tenho prática, eu tenho preguiça, eu não venço a minha timidez de jeito nenhum, eu deixo para depois, eu não sei como procurar, eu não sei como estudar, eu não sei com quem, e sei lá. Mas tenha a objetividade e a coragem de fazer essa pergunta, tá? Não há, ninguém dá uma oportunidade, não aparece um produtor, eu amo essa desculpa. Ai, não aparece um produtor, é mesmo, o produtor só vai aparecer quando você já estiver fazendo coisa. Lamento dar esta, né? Momento verdades doloridas da realidade. E a terceira é qual o conhecimento ou capacidade que eu não tenho e que eu vou precisar buscar, porque sem isso eu não vou alcançar o que eu desejo. Qual o conhecimento ou a capacidade? Pode ser um conhecimento técnico, pode ser um conhecimento ferramental, pode ser um conhecimento de mentalidade. Vitor, querido, bem-vindo. Qual conhecimento ou capacidade que eu não tenho e que vou precisar buscar, porque sem isso eu não vou alcançar o que eu desejo? Então, às vezes é uma professora, um professor de técnica, às vezes é entender um pouco mais do meu ofício, às vezes é entender um pouco mais do material sobre o qual eu deito a minha sensibilidade, que é a canção. Às vezes é entender um pouco mais de música. Mas pensem, porque às vezes a gente pensa assim, pensa amplo demais, do tipo, se eu tenho que fazer faculdade de música. Aí trava no eu quero fazer faculdade de música anos. E lamento informar que não é. Pode ser interessante, mas não é aí que está o lance, tá? E o 5º passo, não acredito que eu vou conseguir fazer isso em 1 hora, gente. Parabéns para a minha organização. Eu estou dando parabéns para mim porque eu achei que é muita coisa, né? Por isso que eu estou insistindo bastante para que vocês vejam esse PDF com calma, tá? Não é fácil planejar um negócio dessa dimensão e nessa profundidade que eu estou propondo a vocês numa live, mas eu achei importante fazer isso no fim do ano para que vocês consigam, como eu falei, rever 2024 para poder planejar 2025. E mais uma vez tem quinta-feira live, que é uma live mais específica sobre os planejamentos para quem canta, tá? Essa aqui serve para um monte de coisa, né? Passo 5º é um passo que eu acho muito poético e muito importante também, que é sua carta para você. Então, o passo 5 é escrever uma carta endereçada a você mesma, a você mesmo, dizendo como quer se sentir em 2025. Isso é muito importante, gente. Isso deve ser feito todo dia. Se acorde como eu quero me sentir hoje. Eu quero me sentir entusiasmado, eu quero me sentir conectado, eu quero me sentir capaz de fazer as coisas. Você decide, é uma decisão. Significa que seu dia vai ser assim? Não significa, mas necessariamente. Mas se você não intenciona, não, você está à deriva de novo. Lúcia, querida, bem-vinda. Então a carta que você vai escrever para você, e eu sugiro que você guarde essa carta para rever no fim de 2025, você vai dizer como é que você quer se sentir em 2025, o que você deseja de si, o que você quer construir e o que você quer deixar para trás. É uma carta de amor a você. E é uma carta de despedida também, aquilo que não te serve mais. Então, meus amores, este é o planejamento da Dona Ana Luísa para vocês, que está neste... Eu estou tão orgulhosa, gente, primeiro do meu próprio tablet, e segundo do planejamento que eu fiz por vocês, tá? Instruções, estratégia e excelência. Percebe do que eu estou falando, estratégia e excelência? Sem isso aqui a gente não avança.
Avança, mas avança assim, olhando para o lado, aí cai uma coisa no seu colo. Obrigada pelo excelente, Andréa. Né? Cai no colo, aí você pensa de um jeito, pensa do outro. Então, a ideia é, eu quero trazer substância, trazer concretude para isso que vocês estão desejando, sabe? E que às vezes está muito no subterrâneo ainda, efetivamente. Muitas vezes a gente já faz, mas fala, meu, na verdade eu queria fazer, estou fazendo esse trabalho aqui, cantando isso aqui, mas o que eu queria fazer era música nórdica. O que eu queria fazer são as minhas músicas mesmo. Essa investigação profunda, né? Para que ela seja... Veja, porque, como diz o Nietzsche, quando você tem um porquê, você suporta qualquer como, ou quase qualquer como. Então, quando a gente não sabe por que a gente está fazendo, o sofrimento, as dificuldades, elas ficam sem causa, percebe? E a cor do PDF combina com a sua roupa. Eu falei na outra hora da live, né? Juro que não foi de propósito, gente. E se eu mostrar a minha garrafinha de água, também tá meio na paleta. Bianca, que serve para tanta coisa, querida. Eu estava pensando muito no xadrez da minha vida profissional e a chamada foi perfeita. As sincronicidades, né, Tiquija? As sincronicidades. Quem duvidará? Então, olha, eu fico muito feliz de ver que vocês... lá, olha, a minha irmã Paula, do Pilates Core Brasil, entrou aqui. Ela é a maior professora de Pilates ever in the world e dá aulas online espetaculares, salvadoras de pessoas. Cliquem e sigam essa pessoa, porque ela não sabe brincar em serviço. A Paula é a minha irmã mais velha, que mora na Alemanha e que, entre outras muitas coisas, salva a minha vida pilática. Ela tem um amor, gente, que vocês não... E uma competência, é um negócio de louco, assim. Ela é formada no Instituto Joseph Pilates de Frankfurt, se não me engano. É gente muito séria, sabe? Aliás, tem muita gente muito séria aqui, viu? Sou da área, Tânia, aqui sou da área da saúde, mas estou amando essa live, vou organizar meu 2025. Fico muito contente, Tânia, muito contente, viu? Fico mesmo, porque serve para muita coisa, como a Bianca falou. A Bianca, por exemplo, é uma super advogada. Uma super advogada. Gente, sabe aquela coisa que você fala assim, nossa, que orgulho que eu tenho esses povos do meu lado? Aqui a Rita, é sempre valorosa a sua entrega ao mundo. Sou grata. Eu sou grata pela oportunidade, Rita, e você sabe disso. Eu sou grata pela oportunidade de poder partilhar. E sou grata por ter encontrado, entre muitas coisas que eu quero dizer ao mundo, e com perdão da pieguice da palavra, essa missão. Que é uma missão de alma, não é missão de vida, sabe? A missão de alma é, por meio da música, transformar a vida das pessoas. E não é fazendo música com musicoterapia, é ensinando o que eu sei no método, no passo a passo, no autoconhecimento, na autoinvestigação e na coragem, né? Na coragem. Sem coragem não dá. Porque senão você vai ficar sempre naquele lugarzinho, pergunta como eu sei. Porque, veja, a gente pode ficar quietinho nos nossos... quentinhos, né? Naquilo que a gente sabe que faz bem, mas o mundo é bem mais amplo. E tem uma frase que eu gosto muito, que é de uma filósofa que eu esqueci o nome agora, que a angústia é a alma rasgando a pele para ser maior. Então, quando as coisas criam angústia na gente, é porque a gente está se deixando a alma crescer, ficar maior. Então, é difícil, mas a razão pela qual aquilo está doendo faz sentido. Por isso que eu falei, quando a gente sabe o porquê, o sofrimento, as escolhas, as renúncias, a decisão que você toma e a escolha contínua por honrar aquela decisão fazem sentido. É a coisa mais difícil você viver sofrendo coisas sem sentido. Sentido traz sentido para a vida. Muito obrigada, conheci você essa semana pelo Instagram do pai Alexandre Meirelles. Pois é, salve as suas forças, Tânia. Eu fiz uma postagem porque sexta-feira 13, né, que é o dia temido, e esse ano é um ano regido pelo Orixá Exu, e aí eu fiz uma postagem, pai Alexandre Meirelles é o meu pai no santo da Tânia. É uma das pessoas, um dos pilares, dos 3 pilares que eu tenho na minha vida é o pai Alexandre. Então, que também já salvou a minha vida muitas vezes. Então, amores, amoras, querida Juliana, minha querida aluna, tô cheia de aluno aqui, gente, tô tão feliz que vocês estão aqui. Quase fico aqui mais um pouco, mas olha só,
Entrem para o grupo de avisos da série de aulas gratuitas, que vão acontecer 14, 15 e 16 de janeiro. Mentalidade em ação. Eu vou ajudar vocês a construírem esse caminho aqui. Seja para o que quer que seja. Claro, vou oferecer uma oportunidade no final, que é um próximo curso que eu vou fazer de interpretação de canção. Eu trabalhei muito tempo com isso, desmembrei, fiz um curso mais compacto, mais dócil, mas mais eficiente também. Eu trabalhei bastante tempo nisso, porque eu sou, como quem me conhece aqui, eu sou muito conteudista e eu quero que todo mundo saiba todas as coisas, eu não fique nada de fora, e eu não quero também que dê a impressão de que eu estou guardando uma coisa para mim, porque eu tenho horror disso, desespero de gente que segura conteúdo. Então os cursos que eu faço ficam gigantescos. Então eu falei, não, calma, isso não é pedagógico, para dizer a palavra certa, não é andragógico. Adulto precisa aprender de outro jeito. Então eu fiz um curso, que é esse que eu vou lançar ao final dessas aulas gratuitas, essas aulas que são mentalidade em ação, elas serão um bônus, elas serão parte desse curso para quem entrar, né? Para quem não entrar, elas só existem durante as aulas gratuitas mesmo, né? Porque eu acho tão importante você entender o que é sua responsabilidade, o que tem que acontecer para as coisas darem certo do seu ponto de vista e da sua perspectiva de ação. Por isso que chama mentalidade e ação, e o E é com em. É e ação e em ação. Entende? Porque senão não dá. Sem mentalidade não dá. A gente repete o mesmo erro, a gente não presta atenção, a gente não se envolve. E como é que a gente vai cantar se a gente não se envolve? Como é que eu vou cantar se eu não treino a minha sensibilidade, se eu não cuido da minha autoinvestigação corajosa? Corajosa, porque às vezes você vai chegar de cara pro muro, sabe? O Drummond tem um texto que fala, ainda vou resgatar esse texto para ler inteiro. Ele fala sobre a angústia da folha em branco. Então imagina o Drummond, Carlos Drummond de Andrade, que já, né, digamos, sabe bastante palavra para escrever, a angústia de falar, eu não tenho nada para dizer. E a gente tem medo disso também, de quando vai cantar, o mundo é lindo, quando eu cantar, quando eu fizer os meus shows, e quando você não tiver nada para dizer, e quando você não tiver inspiração, e aí já é um outro assunto, né? Nós vamos trabalhar essas 3 aulas do começo de janeiro, são para trazer essa mentalidade mesmo. E aí quem quiser seguir comigo, entra para o curso. E já dou as boas-vindas de novo a quem dos meus alunos já está no curso. Eu já estou bem contente que tem gente aqui. Alberto, coragem é teu nome, admiro tanto, sempre no melhor dos caminhos, o mais bonito. Ai, que fofo, obrigada. Ai, coragem é teu nome é muita coisa para mim, eu agradeço de coração e retribuo. Então, serve para tudo aqui, a Paula tá falando. A Paula é a Pilates Core Brasil. Entrem, gente, no grupo de avisos para começar. Vocês vão fazer 3 aulas de graça com essa pessoa que fala essas coisas que vocês choram na live. Entendeu? Venham comigo, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês. Quinta-feira tem outra live em que eu vou falar mais especificamente dos objetivos e do planejamento para quem canta, que eu acho que vai complementar essa daqui. Entrem no grupo para receber o PDF dessa e das outras lives, tá bom? Nos vemos já já. Muito obrigada pela atenção de vocês. Passei um pouquinho do tempo, mas tá tudo bem. Passei, deu 13 minutos, já tá 8 mais 1 mais 2 dá 13, Laroie Exu. Beijo para vocês. Boa noite, queridos, queridas. Tchau, tchau.